Bom dia, irmãos. Vamos começar com a nossa escola bíblica dominical. Vamos primeiro ter uma palavra de oração e depois passamos para a lição que temos preparada para hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, por estarmos reunidos aqui em Teu nome, Senhor, para estudar a Tua santa palavra. Obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos abrir livremente a Tua palavra para poder refletir sobre o Senhor e sobre aquilo que o Senhor nos deixou nos Teus ensinamentos, Pai. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Continua, Pai, a capacitar essa igreja para poder ensinar e pregar a Tua palavra com intrepidez, Senhor. Obrigado, Pai, por cada pessoa que está aqui presente, que o Senhor possa fazer com que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar, Pai, a entender aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Seja conosco durante esse tempo e que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Como os irmãos já podem ver na projeção, essa semana vamos continuar com a nossa terceira lição, que é a pessoa de Deus. A semana passada eu tinha falado com os irmãos que, por causa da quantidade de conteúdo, eu acabei por decidir dividir em duas aulas. Na semana passada nós demos início à nossa lição e falamos sobre a pessoa de Deus, falamos sobre os atributos de Deus, os atributos naturais, que são os incomunicáveis, os atributos morais, que são os comunicáveis, e falamos também como olhar para Deus, como nos relacionar com Deus e a importância de entender esses atributos de Deus. Nessa semana, como eu havia dito, vamos falar sobre mais 3 pontos relacionados à pessoa de Deus, que é a divindade do Senhor Jesus, a divindade do Espírito Santo e por fim, a doutrina da Trindade. Vamos entender o que é essa doutrina da Trindade, qual a importância de nós conhecermos essa doutrina, e mesmo a Trindade não, sendo uma palavra que não encontramos na Bíblia, mas é uma doutrina que foi desenvolvida e é um entendimento que é fundamental para a nossa fé. Vamos começar pela a divindade do Senhor Jesus e vamos entender aquilo que a Bíblia nos diz acerca de Jesus. Vamos fazer aqui vamos começar com uma pequena comparação daquilo que nós podemos encontrar dos atributos de Deus no Senhor Jesus. Começando pelo primeiro dos atributos que eu destaco ali, a Bíblia ela apresenta Jesus como tendo os atributos de Deus, e um deles é a imutabilidade. Nós podemos ver, assim, como nós vimos na semana passada, a referência bíblica que nós temos para esse atributo da imutabilidade está em Malaquias 3:6, que vai dizer: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Também em Tiago, capítulo 1, versículo 17, vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E aqui é importante dizer que a divindade de Cristo ela é uma crença fundamental para a nossa fé cristã. E a Bíblia ela afirma de forma muito forte, vamos dizer assim, ela tem, principalmente o Novo Testamento, claro, depois da vinda de Jesus, tem esse compromisso em mostrar, em demonstrar, em comprovar, em afirmar várias vezes a divindade de Cristo. Nós vemos ali, eu separei 2 textos da carta aos Hebreus. O capítulo 1, no verso 12, vai dizer: tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O autor aos Hebreus está a se referir a Jesus e está a colocar ele também como um ser imutável. Então, nós podemos ver que Jesus também, assim como Deus Pai, ele é imutável. Temos também Hebreus 13, versículo 8, que vai dizer: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. E mais uma vez nós vemos podemos fazer esse comparativo com Deus Pai e ver que assim como Deus no Antigo Testamento se manifestava e demonstrava como um Deus que não mudava, que não sofria sombra de variação, nós vemos essa mesma característica em Cristo, nós vemos esse mesmo atributo em Cristo. Lembrando que aquilo que nós falamos a semana passada, a imutabilidade está relacionada ao caráter e à essência de Deus, mas nós sabemos que, como dissemos, tem coisas que não compreendemos como acontece, mas Deus ele muda a forma como ele age, a forma como ele
ele guia ou conduz a história baseado em acontecimentos que vão ocorrendo ao longo da história. Nós falamos sobre a questão das orações, como as nossas orações mudam ou direcionam a história. Não entendemos como Deus ele relaciona tudo isso, ele faz com que harmonize tudo isso, mas sabemos que, ao mesmo tempo, ele é soberano e, ao mesmo tempo, ele permanece imutável. Então, Jesus, ele demonstra também esse atributo de Deus. O autor dos Hebreus vai reconhecer isso em Jesus e vai nos trazer esse indício que Jesus também, assim como Deus, é imutável. Outro atributo também que podemos comparar é a onipresença. Vemos na semana passada estudando sobre a onipresença de Deus. Eu separei ali dois versículos que falam sobre a onipresença de Deus. Um é Provérbios 15, o versículo 3, que vai dizer: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Depois também, 1 de Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas de fato, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Nós vimos que Deus ele é onipresente. Fizemos aqui uma questão se Deus sendo onipresente, ele está presente em todo lugar, se ele estaria presente também no culto satânico. E chegamos à conclusão de que Deus, por ser onipresente, ele está presente em todo lugar, e sim, ele estaria presente no culto satânico. Isso não quer dizer que ele concorde com aquilo, que ele participe daquilo, mas ele estaria presente ali, exercendo a sua justiça e condenando aquele ato e reprovando aquilo que está sendo feito. A idolatria que está sendo feita ali. Vemos também, através do Evangelho de Mateus, que o evangelista vai dizer que Jesus também ele é onipresente. E o trecho que eu separei foi Mateus 28, versículo 20, e vai dizer: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vai colocar a onipresença de Deus em todos os nossos dias da nossa vida, em todo o nosso tempo aqui na Terra. Depois, sendo mais abrangente, vamos colocar assim, o apóstolo Paulo em Colossenses vai colocar aqui, no capítulo 1 de Colossenses, versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, está colocando Jesus como um ser que existia antes de todas as coisas, e todas as coisas são mantidas por ele. Se todas as coisas são mantidas por Cristo, ele está presente em todas as coisas. Aqui a ideia por trás é essa. Se todas as coisas subsistem nele, ele está presente em todas as coisas. E aí é uma forma da gente entender que Jesus também ele é onipresente, assim como Deus Pai. Mais um atributo que eu gostaria de fazer essa comparação também é o da onisciência. Falando sobre Deus Pai, o autor de Hebreus vai fazer essa menção no capítulo 4. Nós vimos que Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Temos aquela conclusão lógica de que se Deus criou todas as coisas, então é um pouco lógico a gente concluir que ele também sabe de tudo aquilo que ele criou. Então, o autor dos Hebreus vai colocar no capítulo 4, versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas perante os olhos daquele a quem temos de prestar contas. Também temos isso na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 20, e vai dizer: Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Vemos isso muito forte a semana passada, que Deus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele sustenta todas as coisas. E podemos ver isso também em Jesus, a onisciência de Jesus. Apocalipse 2, no versículo 23, vai dizer: matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. E a ideia que matarei seus filhos está falando dos filhos do diabo, os filhos do demônio. E a ideia das igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda todas as mentes e corações. Ou seja, Jesus também conhece todas as coisas, conhece a nossa mente, conhece o nosso coração, sabe da nossa condição, sabe tudo aquilo que nós fazemos, sabe tudo aquilo que nós iremos fazer.
e ele vai nos julgar segundo as nossas obras. Depois também no Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 30, nós podemos ver ali o que o versículo vai dizer: agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Os discípulos de Cristo ficam surpresos com algumas respostas daquilo que Cristo diz nos questionamentos que ele recebe, e eles percebem naquele momento que, de fato, Jesus sabe de todas as coisas e não é necessário que ninguém pergunte nada a Jesus, que mesmo antes deles perguntarem, Jesus já lhes dava a resposta daquilo que estavam nas suas mentes. Então, os discípulos ali ficam surpresos e é isso que João escreve e fala sobre essa onisciência de Deus, aquilo que Jesus reflete a onisciência de Deus Pai em Jesus. Passei aqui muito rapidamente por essa questão dos atributos, só para a gente fazer essa breve comparação, entendermos que Jesus possui os atributos de Deus, e vemos isso através do relato bíblico, através daquilo que vemos na Bíblia, aquilo que os escritores falam sobre Jesus, sobre aquilo que deixou para nós, e concluímos que, de fato, Jesus ele tem características que só podem ser da divindade. E aí é o primeiro ponto aqui que eu coloco, que seria para provar a divindade de Cristo. Se só Deus pode ter esses atributos, como a gente disse, que são os atributos incomunicáveis, que são os atributos naturais de Deus, são os atributos que Deus não passa para nós na criação, que seria impossível nós termos, e Jesus ele possui esses atributos. E esse aqui seria o primeiro ponto, para a gente considerar acerca da divindade de Cristo. O segundo ponto é que as obras de Deus são atribuídas a Jesus. Nós vemos isso no Novo Testamento. Gênesis 1:1 vai falar sobre a criação do mundo e vai trazer a ideia de que Deus criou os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Depois, mais à frente, no Evangelho de João, no Novo Testamento, nós vemos João a colocar Jesus nesse papel de criador de todas as coisas, de sustentador de todas as coisas. João 1:3 vai dizer: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E aqui a ideia é que Jesus participou da criação, Jesus estava presente na criação, todas as coisas foram feitas por Jesus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E aqui João levanta mais uma vez um argumento para provar a divindade de Cristo, a divindade de Jesus. O apóstolo Paulo também, na sua carta aos Colossenses, vai falar sobre Jesus ser a exata expressão do ser de Deus, ser o ápice da revelação divina. E no versículo 16 do capítulo 1, ele vai dizer que: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E mais uma vez, o apóstolo Paulo está atribuindo tudo isso a Jesus e não a Deus Pai, né? Colocando de forma, se a gente coloca na cabeça de um judeu, nós entendemos que era impossível para os judeus atribuírem essas coisas a homens. E Jesus ele foi um homem que andou naquele povo, que fez o seu ministério. E o que o apóstolo Paulo conclui é que, de fato, Jesus era o Messias, Jesus era o próprio Deus, por ele fazer aquelas coisas que ele fez. Então, nós vemos aqui que essas obras de Deus, que aqui no caso a obra da criação, são atribuídas a Jesus. E podemos ver que esse também é um ponto que podemos usar para provar, para refletir sobre aquilo que é a divindade de Cristo. Avançando para o próximo ponto, que Jesus, ele é objeto de adoração. Ele recebe adoração em alguns momentos da Bíblia. Nós vemos que em alguns momentos Jesus realiza os milagres e fala para as pessoas que ele curou, para as pessoas que ele fez o milagre, que vá e não conte a ninguém, mas ali tinha a ver com um contexto
por causa do ministério e o tempo correto das coisas, mas mesmo assim nós vimos que as pessoas reconheciam Jesus como sendo Filho de Deus, como sendo o próprio Deus, e ele nunca negava isso, ele sempre recebia essa adoração. E o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina que só se deveria adorar a Deus, tal como a Bíblia ensina. Nós vemos isso através da tentação que Jesus passa. Nós temos isso relatado nos Evangelhos. Eu separei ali a passagem de Lucas, o capítulo 4, versículos 6 a 8, que diz assim: Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será sua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus ele utiliza a própria Escritura para responder à tentação do diabo e colocar como só Deus é digno de adoração, só Deus é digno do nosso culto. Essa menção que Jesus fala está escrito, nós temos referência disso em Deuteronômio. Pode ser aqui duas passagens daquilo que eu tive a ler dos comentários. Pode ser tanto Deuteronômio 10, 20 e também Deuteronômio 6, 13, que eles vão basicamente trazer a mesma ideia por trás, que vai falar sobre somente a Deus nós adoraremos, somente a Deus juraremos, somente a Deus prestaremos culto. Então, essa é a ideia que está por trás dos versículos. Tanto o versículo 20 do capítulo 10 de Deuteronômio, quanto o versículo 13 do capítulo 6. Se os irmãos depois forem conferir, os versículos são quase que idênticos, tratam do mesmo assunto, vamos dizer assim. Então, Jesus, ele é objeto de adoração, ele recebe essa adoração, ele aceita essa adoração. As pessoas, quando eram curadas por ele, quando ouviam ele a ensinar, quando ouviam ele a falar sobre as coisas de Deus, a ensinar sobre aquilo que está nas Escrituras, eles viam uma superioridade naquilo que Jesus fazia, comparado com os outros que eles já tinham visto, com os mestres da lei e essas coisas. E os sinais que Jesus fazia com que as pessoas reconhecessem ele como o Messias esperado e prestar adoração a ele, dar a glória a Jesus. E Jesus ele nunca rejeitou essa adoração, nunca rejeitou essa glória. Nós vemos durante o relato bíblico falando sobre Jesus, ele permanece. Não é que ele se vangloriasse sobre aquilo que ele estava fazendo, mas ele permanecia sempre de maneira humilde, aceitava aquilo que era a glória divina, né? Ele recusava a glória humana, não se colocava sobre as outras pessoas, mas aceitava a glória divina. Temos algumas passagens que falam sobre essa questão dos discípulos adorarem a Jesus e ele aceitar, ele permanecer quieto e aceitar aquilo e não questionar aquilo que os discípulos falavam, mesmo ele, como eu disse, ensinando que somente a Deus devemos dar louvor e glória. E temos no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 33, vai dizer: E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Aqui é Jesus quando acalma a tempestade e os discípulos veem reconhecem que ele de fato é o Messias, é o Filho de Deus. Depois em Lucas 24, versículo 22, vai dizer: Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. E que mais uma vez mostra, Jesus ele recebe essa adoração permanecendo quieto, sem corrigir os discípulos. Se fosse algo que fosse errado, Jesus como o mestre daqueles discípulos, dizer: não adorem a mim, mas sim adorem ao Pai. Então ele recebe essa adoração. Mateus 28, versículo 9 também: E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Aqui é Jesus já ressurreto, que aparecem para as mulheres. E quando elas o veem, elas
se prostraram diante dos pés de Jesus e adoraram ele, reconhecendo ele como o Messias, como o Deus delas. Então, Jesus recebe essa adoração e, primeiro, ele ensina que somente a Deus deve ser adorado, mas também vemos que ele recebe essa adoração, que ele ensina às pessoas que somente Deus pode ser adorado. Então, é mais um ponto que fortalece a divindade do Senhor Jesus. Nós vemos que os judeus adoravam, reconheciam Jesus como Cristo, como Messias, e o adoravam por isso. Temos que pensar aqui por que é importante que Jesus seja Deus para nós cristãos. E aí é o que eu coloco ali, quando eu estava preparando a lição, foi aquilo que me veio à cabeça, a pergunta: por que é importante para nós que Jesus seja Deus? E eu dividi, tem aqui alguns pontos que eu vou falar acerca disso, que é, primeiro, vamos falar sobre a salvação, e a ideia de salvação aqui é salvação completa e suficiente. Se Jesus não fosse Deus, a salvação de Jesus não seria eficaz para o perdão dos pecados de forma definitiva. Nós permaneceríamos naquilo que era o Antigo Testamento, com o sacrifício recorrente de animais, o sacrifício recorrente dos cordeiros, do azeite, todo aquele ritual do Antigo Testamento teria que permanecer se Jesus não fosse Deus. Jesus, sendo Deus, ele traz essa salvação completa e suficiente, ele traz esse sacrifício perfeito. Somente alguém que é totalmente Deus e totalmente homem poderia mediar entre Deus e a humanidade, pagando o preço do pecado de forma completa. Como Deus, Cristo possui uma santidade infinita, e assim seu sacrifício é suficiente para pagar o preço, para pagar a nossa dívida, né? Cobrir os nossos pecados para com Deus. Tem ali um versículo que vai falar sobre a salvação completa e a substituição perfeita de Cristo, que está em João, capítulo 1, versículo 29, que vai ser o encontro de Jesus com João Batista, e nós vemos ali que o texto diz o seguinte: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a ideia que João Batista tinha na cabeça era: esse é aquele que veio para trazer redenção, para trazer salvação de forma perfeita e de forma definitiva. Então, Jesus sendo Deus, ele sendo Deus e sendo Deus e no caso aqui Deus, o Deus homem ou o homem Deus, como os irmãos preferirem, ele tinha que ser ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem para que aquele sacrifício fosse válido, para que o sacrifício de Jesus fosse eficaz e também definitivo. 100% Deus, porque ele não poderia ter pecado, ele não poderia falhar, e 100% homem, porque ele precisaria sofrer e receber toda a ira, toda a condenação em cima dele para que os pecados fossem perdoados. Se Jesus fosse somente 100% Deus, ele não passaria por tudo aquilo que nós passamos aqui, ele não sentiria tudo aquilo que nós sentimos. Como que Jesus seria tentado se ele fosse 100% Deus? Era impossível que Jesus fosse tentado se ele fosse apenas 100% Deus. Então ele teria que ser 100% Deus e 100% homem. E a substituição perfeita, que é aquilo que nós colocamos do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é exatamente isso. O que qualificou para Jesus ser esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é justamente o fato de Jesus ser o próprio Deus. Se ele fosse apenas humano, ele não poderia oferecer uma expiação, uma salvação perfeita, um perdão perfeito pelos pecados de forma definitiva e eterna. E eu acho que eu acabei por saltar ali uma passagem bíblica que a gente não leu, que foi Hebreus 9, versículo 12 ao 14, que diz assim: e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas,
e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, o santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aqui nós vemos sempre, para quem já leu o livro de Hebreus, vê que o autor ele traz sempre essa comparação entre o ministério de Cristo, aquilo que Cristo é para nós, a superioridade do seu ministério em comparação com o Antigo Testamento. Ele vai colocar sempre, ele vai trazer o sacerdócio de Cristo como superior ao sacerdócio do Antigo Testamento, o sacrifício de Cristo como superior ao do Antigo Testamento, e aí é o ponto que eu estava dizendo, a salvação completa e suficiente, o sacrifício perfeito e definitivo de Cristo. Por isso é importante que Jesus seja Deus para nós, porque ele sendo Deus, ele nos oferece essa salvação completa e suficiente. Depois, também é importante que Jesus seja Deus para nós por causa da autoridade dos seus ensinamentos e seus mandamentos. Jesus nos deixa algumas ordenanças, aquilo que nós chamamos de ordenanças, que são os mandamentos que ele deixa para nós. Nós podemos ver isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e o versículo 28 e 29, ali é o final do Sermão do Monte, e vai colocar, as pessoas que ouviram a Cristo, aqui no caso Mateus, que ouviu aquele sermão, vai trazer a ideia de que a autoridade que Cristo ensinava, a autoridade que Cristo exercia sobre os ensinamentos bíblicos, era superior àquilo que os mestres da lei colocavam. Então, só podia ser o próprio Deus a ensinar com aquela autoridade diferente do que os escribas e os mestres da lei faziam. Diz assim a palavra. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Aqui é um pouco como, quando diz como quem tem autoridade, é no sentido de, eu gosto de pensar que é praticamente quem criou essas doutrinas estava a ensinar. Então a autoridade que ele tinha era muito superior aos escribas, aos mestres da lei, aquilo que eles ensinavam. Então, ele tendo essa autoridade, ele só podia ser o próprio Deus, então as palavras ditas por Jesus, nós consideramos como palavras do próprio Deus, sendo ele Deus. Então, tudo aquilo que ele nos ensina, tudo aquilo que ele nos deixou para nós, temos que seguir e temos que honrar aquilo que é os ensinamentos de Cristo. Jesus também ele revela o caráter de Deus de forma plena. E aí, falando ainda sobre a autoridade dos ensinamentos e os mandamentos, ele é como falamos anteriormente, ele é o ápice da revelação de Deus. Ele é aquilo que é Jesus ele é o ponto máximo ali da nossa fé, daquilo que nós de tudo aquilo que nós cremos. Ele traz essa esperança para nós. Ele traz a esperança de salvação através da sua vida, através do seu ministério, através do seu sacrifício. E o versículo que eu separei ali foi João 14, no versículo 19, que diz assim: Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? E aí a ideia é que o diálogo é que Filipe vai colocar para Jesus: mostra-nos o Pai, como nós podemos ver o Pai. E aí Jesus coloca no sentido de quem vê a mim, vê o Pai. E é mais uma vez fortalecendo a ideia de que Jesus era o próprio Deus. Então, olhando para Jesus, Jesus era essa representação visível do Deus invisível. Jesus era o ápice, como eu falei, o ápice da revelação divina. Então é mais uma coisa que fortalece a importância do porquê que Jesus, porquê que é importante que Jesus seja Deus para nós. Para que os seus ensinamentos, aquilo que ele nos deixou, tenha autoridade sobre todas as outras coisas, sobre a nossa vida. Depois temos também, é importante para nós que Jesus seja Deus por causa da certeza da ressurreição e vida eterna.
A passagem que eu separei ali foi João 11, capítulo 11, versículo 25 e 26, que diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Jesus, ele é o vencedor da morte. Ele é aquele que como o início das Escrituras, o início da revelação especial vai trazer como aquele que pisaria na cabeça da serpente. Jesus é esse Salvador prometido, é aquele que viria e venceria a morte, é aquele que nos traria essa esperança de vida eterna, que nos daria essa garantia, essa certeza da ressurreição e da vida eterna. Se Jesus fosse apenas humano, ele não teria, né, o poder de vencer a morte. Sendo Deus, ele não apenas ressuscitou, mas também tem o poder de dar vida eterna àqueles que creem. Então, Jesus é importante que Jesus seja Deus, exatamente por causa da nossa crença da nossa salvação. É importante que ele seja Deus para que a nossa esperança seja válida. É importante que ele seja Deus para que tudo aquilo que nós cremos faça sentido no dia final. Se Jesus não for Deus, ele não nos garante essa salvação, essa vida eterna que ele traz nos seus ensinamentos. E Jesus também ele nos traz, como eu falei, ele é a certeza da ressurreição e a esperança da vida eterna. Tem outra passagem que é no... Aqui eu acho que está errado ali a referência. Eu acho que não é no Evangelho de João, é na primeira carta de João, capítulo 11. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho anotado aqui diferente. Pois não, né? Não, é 5. 1 João 5, versículo 11 e 12. É, 1 João 5, 11 e 12. Que vai dizer assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aí a ideia ele nos garante essa vida eterna, ele nos traz essa garantia, essa esperança. É uma esperança verdadeira. Para que ela seja verdadeira, é importante que Jesus seja Deus. Então, começamos falando sobre aquilo que seria a salvação completa e eficiente, a autoridade dos ensinamentos de Cristo, e aqui a certeza da ressurreição e da vida eterna. E é importante para nós que Jesus seja Deus por causa disso, para que Ele nos garanta essa ressurreição e nos garanta essa vida eterna, porque senão a nossa fé ela é vã e sem sentido. Se, como os judeus ainda acreditam, o Messias ainda não veio, eles ainda estão à espera que venha o Messias, então ainda a fé deles ainda é na primeira vinda do Messias e não na segunda. Então, aqui nós cremos que ele já veio, que ele já morreu e que ele já trouxe esse perdão para os nossos pecados. E por isso é importante que Jesus seja Deus. Jesus sendo Deus, ele tem a plena capacidade para realizar tudo aquilo que ele nos prometeu. Jesus, por que é importante, também ainda falando sobre isso, que Jesus seja Deus para nós? Por causa da adoração e do nosso relacionamento com Deus. Eu coloquei ali o mesmo acontecimento, mas por um evangelho diferente. O evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 33, e vai falar sobre aquela mesma situação de Jesus, dos discípulos de Jesus no barco e na tempestade. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Jesus
sendo Deus, ele recebe essa adoração, ele recebe essa... Ele é objeto da nossa adoração. E se Cristo não fosse Deus, seria idolatria nossa adorá-lo. Nós vemos em várias passagens bíblicas que Cristo ele é adorado, como vimos anteriormente, e recebe essa adoração. E isso é importante para nós justamente por causa do nosso relacionamento com Deus. E João no capítulo 20 vai trazer essa ideia que é capítulo 20, o versículo 28 e 29. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. E aqui a ideia é, Jesus aparece para os discípulos ressurreto. Tomé já tinha falado antes que só acreditaria se visse o próprio Jesus ressurreto e se tocasse em suas cicatrizes. Jesus então aparece para ele e estende a mão para que ele toque e confirme aquilo que ele queria confirmar para crer. E Jesus traz essa questão que é: você creu porque me viu. E vai dizer: bem-aventurados são os que não viram e creram. O bem-aventurados os que não viram e creram somos nós. Nós não vimos a Cristo ressurreto, nós não vimos o ministério de Jesus, mas nós cremos e somos bem-aventurados por isso. Jesus ele fornece essa ligação vertical, vamos dizer assim, de nós para Deus. Por isso que ele é importante que Jesus seja Deus, para que o nosso relacionamento com Deus faça sentido na ideia de que nós adoramos a Jesus, nós temos Jesus como centro da nossa vida, nós temos o sacrifício de Jesus como a nossa esperança, como a nossa fé, aquilo que ele fez por nós na cruz, nos traz o perdão pelos pecados, e isso fortalece o nosso relacionamento com Deus. E é importante que Jesus seja Deus, para que tudo aquilo que ele fez seja válido e que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Aquilo que Jesus faz através da sua obra é que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Nós vamos ver isso na passagem de Efésios, capítulo 2, dos versos 16 ao 18, eu coloquei só 18, mas é do 16 ao 18, que vai dizer: E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. E aqui Paulo está falando dos gentios e dos judeus. E está dizendo que não só os judeus receberam a salvação de Cristo, mas também os gentios. E vai dizer que é através de Cristo que nós somos reconciliados com Deus. Então é importante que Jesus seja Deus, é importante que o seu sacrifício seja perfeito, seja eficaz, seja definitivo, para que nós nos reconciliássemos com Deus, para que nós fizéssemos as pazes com Deus, para que nós deixássemos a nossa rebelião contra Deus, para que nós abandonássemos o pecado e para que nós passarmos a buscar os ensinamentos de Cristo e a santidade que Deus tanto espera de nós. Terminando aqui essa parte da divindade do Senhor Jesus Cristo, nós vimos que Jesus ele possui de forma muito clara, a Bíblia traz isso, alguns atributos divinos, alguns atributos que são naturais de Deus, e entendemos por que é importante que Jesus seja Deus para nós, para a nossa fé, o que isso faz diferença na nossa vida. Avançando agora para a divindade do Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo, ela, através da Bíblia, ela não se estabelece com tanta facilidade quanto a divindade de Deus Pai e de Deus Filho, no caso, o Senhor Jesus. No entanto, o Espírito Santo, as poucas passagens, vamos dizer assim, que existem, falando sobre a divindade, é de forma clara. E até, do ponto de vista lógico, não existe tanta dúvida acerca da divindade do Espírito Santo. Existe mais a dúvida sobre a pessoalidade do Espírito Santo do que sobre a divindade. Tem muitas pessoas que argumentam sobre o Espírito Santo como uma força impessoal e não como uma pessoa
divina. E nós vamos ver aqui algumas coisas acerca do Espírito Santo, e vamos ver que a Bíblia, ela em diversas passagens usa Deus, a palavra Deus e o Espírito Santo, de forma indiscriminada, ou seja, se referindo-se à mesma pessoa. Nós podemos ver isso no caso de Ananias e Safira, e temos que fazer a questão de a quem foi que Ananias e Safira mentiu? A quem foi que eles mentiram? Temos que fazer essa questão que é, na passagem de Atos, o capítulo 5, versículo 3 a 4, vai dizer: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em seu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E aqui o apóstolo Pedro vai dizer ali a Ananias e Safira, falando que eles mentiram para o Espírito Santo, e no final do mesmo texto, ele vai dizer, não mentiste aos homens, mas mentiu a Deus. E nós podemos ver isso ao longo da Bíblia, que o Espírito Santo e Deus, ele é usado de forma indiscriminada, para as mesmas situações, é colocado o Espírito Santo, e também sendo o próprio Deus. Outra coisa é com relação a nós e o Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas o nosso corpo é templo de quem? O Espírito Santo, e a ideia é que Paulo vai trazer em 1 Coríntios, falando sobre nós sermos o templo de Deus, e mais à frente, na mesma carta, ele vai falar de sermos o templo do Espírito Santo. E mais uma vez a ideia de Deus e o Espírito Santo são usados de forma indiscriminada, são colocadas na mesma situação. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, vai saber: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E depois, mais à frente, no capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E aí o apóstolo vai trazer essa questão aqui, que nós somos o templo em que Deus habita, em que o Espírito Santo habita. Aí no caso, Deus através do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nós, Paulo coloca de forma paralela também, como se fosse não, é o próprio Deus habitando em nós. E aqui a ideia do ser usado de forma indiscriminada, assim como as pessoas reconhecem a ação de Deus, reconhecem também a ação do Espírito Santo como sendo a mesma divindade. São pessoas diferentes, mas a divindade ela é única. Na fórmula batismal também nós vemos isso, que coloca em evidência as pessoas da divindade. Aqui nós vemos já também Cristo. E em Mateus, no capítulo 18, no capítulo 28, versículo 19, temos o ide, aquilo que é uma ordenança de Cristo, e vai dizer: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sendo Deus Pai um ser exclusivo, não carecia de mais nenhuma referência na fórmula batismal. E aí a ideia é se o Espírito Santo não fosse uma pessoa da divindade, não seria importante que ele fosse mencionado aqui na fórmula batismal. Não tinha essa necessidade, bastava Jesus dizer que batizando-os em nome do Pai e do Filho, no caso, em meu nome, e não mencionaria o Espírito Santo. Mas nós vemos que Jesus ele faz isso de forma intencional para demonstrar que o Espírito Santo também é Deus, também é divino. Nós vemos também outra coisa que partindo para o segundo ponto aqui da divindade do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ali está Santos, escapou ali um S, trabalharam igualmente na salvação dos homens. Vemos isso em algumas passagens bíblicas. Eu separei ali a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 2, que vai dizer: Eleito segundo a presciência de Deus Pai,
em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E aí, aqui, já falando um pouco sobre a doutrina da Trindade, é trazer essa ideia de que cada pessoa da divindade tem um papel dentro da nossa redenção, da nossa salvação. E o apóstolo Pedro vai trazer isso, que cada um vai agir intervindo para a nossa salvação, para a nossa redenção. E coloca o Espírito Santo sendo aquele quem nos santifica, quem aplica aquilo que é a obra da salvação em nossas vidas. Temos alguns momentos também que o Senhor Jesus, ele confunde-se, aqui é a mesma ideia do primeiro ponto, que Deus é usado de forma indiscriminada com o Espírito Santo. E Jesus faz a mesma coisa quando ele disse que estaria conosco para sempre. E nós vemos que Jesus ele não está presente hoje conosco. Jesus, nós sabemos que ele foi assunto aos céus e está sentado à direita do Pai em seu trono. E o que ele deixou para nós foi o que ele chama de outro Consolador, que é o Espírito Santo. E hoje, quem está presente conosco é o Espírito Santo, que também, assim como vimos que Jesus era Deus, o Espírito Santo também é Deus e é uma pessoa da divindade. Vemos isso também em Mateus 28, e é aquilo que eu disse, que Jesus ele confunde-se, entre aspas, com o Espírito Santo, e vai dizer que e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E Jesus, de fato, ele não está conosco, se formos pensar do ponto de vista prático, mas sabemos que ele está conosco através do Espírito Santo, através daquele que é uma das pessoas da divindade. Em João, no capítulo 14 também, versículos 16 a 18, vai aquela passagem famosa que Jesus vai falar sobre o Espírito Santo vir, e diz assim a palavra: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Okay? Jesus dizendo, o meu ministério, a minha vida, a minha obra aqui na terra vai chegar ao fim com a morte e a ressurreição. Ele iria ascender aos céus e, quando acontecesse isso, deixaria conosco o outro Consolador. E esse outro Consolador, ali colocando como Espírito da verdade, é o Espírito Santo, que se faria presente em nossas vidas, se faria presente em nosso meio, para que permanecêssemos com esse relacionamento com Deus. E aí, a semelhança do que fizemos com a divindade de Jesus Cristo, nós também temos que fazer a mesma pergunta aqui com a divindade do Espírito Santo. Por que é importante que o Espírito Santo seja Deus? A primeira coisa que eu queria destacar era a presença permanente de Deus em nós. É importante que o Espírito Santo seja Deus, para que exista essa presença permanente de Deus em nós. Nós vamos ver, mais uma vez, falando sobre nós sermos o templo do Espírito, o templo de Deus, em 1 Coríntios 3,16, e vai dizer: vocês não sabem que são um santuário ou templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E, repetindo mais uma vez a passagem de João 14, 16 a 18, que Jesus enviaria o Consolador a fim de que estivesse sempre conosco, que seria esse Espírito da verdade. Então, é importante que o Espírito Santo seja Deus, para que haja essa presença permanente de Deus em nós. Como Deus, ele às vezes é difícil para nós entendermos Deus sendo infinito, Deus sendo grande, enfim. Ele se mantém presente dentro de nós através do Espírito Santo. A sua presença em nós significa que Deus, que o Espírito Santo de fato é Deus.
Se Jesus coloca que o Espírito Santo ficaria conosco e que se faria presente em nós, e aí que a ideia que é e nos transformaria, e nos ensinaria, e nos guiaria, ele precisa ser Deus para que ele possa aplicar a obra de Cristo em nós. Por isso que é importante que o Espírito Santo seja Deus. O Espírito Santo, é importante que o Espírito Santo seja Deus para que ele nos capacite, para que nós possamos nos santificar e que nós possamos ser transformados ao longo da nossa vida. Sendo Deus, o Espírito Santo tem esse poder ilimitado para nos transformar à imagem de Cristo. E a nossa santificação ela depende da ação do Espírito Santo em nós, pois ele é a fonte de santidade e de pureza. Nós podemos ver isso ali na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz: "E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, à sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito." João 16:8 vai dizer também que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é obra do Espírito Santo convencer, é obra do Espírito Santo nos capacitar para a santificação, é obra do Espírito Santo nos transformar. Então, é importante que o Espírito Santo seja Deus, para que essa obra seja eficaz, para que essa obra seja verdadeira, para que essa obra nos leve para a direção certa, que é o próprio Deus, que é a adoração ao próprio Deus, que é a reconciliação com o próprio Deus através do sacrifício de Cristo. É importante para nós que o Espírito Santo seja Deus, porque ele nos garante a salvação e a vida eterna. Nós vemos isso em Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim: "Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória." E aqui, a ideia de selo aqui, no contexto judaico, tem muito a ver com... Alguns comentaristas colocam como o exemplo, a analogia da madeira que era cortada naquela altura e era selada com um selo que demonstrava a propriedade daquela madeira de uma pessoa específica. As madeiras ficavam lá paradas, e em algum momento aquelas pessoas que fizeram o corte daquelas madeiras depois viria e buscaria aquelas madeiras para que elas fossem vendidas ou utilizadas para alguma forma. E aqui a ideia na cabeça de Paulo é justamente essa. Com o Espírito Santo, Jesus nos sela e diz que um dia ele irá voltar para nos resgatar, para levar para a eternidade. Então, essa garantia que está no Espírito Santo, é importante que ele seja Deus, porque senão essa garantia, ela deixa de ser uma garantia, vamos dizer assim, ela passa a ser algo que podemos questionar se existe ou não essa garantia da salvação através do Espírito Santo. E ele agindo como o penhor dessa garantia, né, ou penhor ou depósito, é a mesma ideia aqui, nos assegura a vida eterna, e somente Deus pode nos dar essa certeza da vida eterna, somente Deus pode nos manter firmes até o fim. Por isso é importante que o Espírito Santo seja Deus, para que ele aplique essa obra em nós, para que nós tenhamos essa garantia da salvação, essa garantia da vida eterna. É importante que o Espírito Santo seja Deus, para que ele nos capacite através dos dons espirituais, para que nós possamos servir ao nosso Deus, para que nós possamos servir à Igreja de Cristo. Nós vemos isso ali em 1 Coríntios 12, do 4 ao 7, vai dizer: "Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso." E aqui, mais uma vez, fazendo essa relação entre o Espírito Santo e Deus, sendo a mesma divindade, sendo pessoas diferentes, com obras distintas, mas que são o mesmo Deus.
Atos 1:8 também vai falar sobre isso, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então é importante que o Espírito Santo seja Deus, para que ele nos capacite a servir, a usar os nossos dons que ele nos dá para o serviço da igreja e o crescimento do reino. É importante também que o Espírito Santo seja Deus, para nos trazer direcionamento ao ensino daquilo que nós vemos através das Escrituras. Nós cremos que o Espírito Santo é quem nos dá discernimento para entender aquilo que nós lemos da Escritura. Nós cremos que é o Espírito Santo que nos guia, que nos traz esse entendimento. Então é importante que ele seja Deus, para que ele nos guie para o caminho certo, para que ele nos traga o entendimento certo, para que ele nos faça entender aquilo que de fato Deus queria falar conosco através das Escrituras, através dos ensinamentos de Cristo. João 14:26 fortalece essa ideia que mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Continuando depois em João 16:13 vai dizer, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. E mais uma vez fortalece essa ideia de que é o Espírito quem nos guia, é o Espírito que nos faz crer, é o Espírito que aplica a palavra de Deus em nossas vidas. Para finalizar essa parte da divindade do Espírito Santo, é dizer que no período em que nós vivemos, a obra do Espírito Santo ela é a mais proeminente, se comparada com a obra de Deus Pai e do Senhor Jesus. A obra de Deus Pai ela foi mais notável no período do Antigo Testamento. Nós vemos Deus intervir na história de forma ativa, com relação àquilo que nós já estudamos sobre o Israel e o povo de Deus. E a obra do Senhor Jesus foi mais notável durante a sua vida aqui na Terra, até a sua ascensão. Nós vimos o ministério de Jesus, ele através dos seus sinais e dos seus milagres provando a sua divindade e mostrando que ele era o Messias, chamando as pessoas ao arrependimento e à crença nele. Desde o dia de Pentecostes, a obra do Espírito Santo é a mais notável. E para se estar em contato com Deus, nós devemos conhecer a obra do Espírito Santo. Aquilo que eu disse, ele é importante para o nosso relacionamento com Deus. Temos poucos minutos aqui. Vamos ver se vamos falar brevemente sobre aquilo que é a doutrina da Trindade. Também temos poucos. Ok. Avançando para aquilo que é a doutrina da Trindade. A primeira pergunta que nós temos que colocar é, compreendemos a divindade de Cristo, compreendemos a divindade do Espírito Santo, então quantos deuses existem? Se nós falamos que se Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus, a primeira coisa que nos ocorre é, então há três deuses em que temos que seguir, temos que adorar, e nós vemos que a Bíblia ela ensina que somente existe um Deus. Nós vemos isso através da Shema, Deuteronômio 6:4, vai dizer, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A doutrina da Trindade ela ensina que há só um Deus que subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas partilham da mesma essência divina, possuem o mesmo caráter, possuem a mesma essência e são coiguais, coeterna e coexistentes. Aqui a ideia de coiguais é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em essência e poder, e nenhuma das três pessoas elas são inferior ou superior às outras. Elas vivem de forma harmônica, né? Uma harmonia perfeita, não existe nenhuma superioridade entre uma e a outra. Eles são coeternos, porque significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem desde a eternidade, e sem começo nem fim, né? E nenhuma das pessoas da Trindade ela foi criada. Existe umas crenças heréticas que diz que Deus Pai, criou Jesus. E nós não cremos nisso. Nós vemos que a Bíblia ela argumenta que Jesus ele é eterno, assim como Deus Pai. Então, eles existem desde o começo, antes do começo, no caso. E a coexistência implica que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem ao mesmo tempo, e não de forma sequencial ou temporária. Cada pessoa da Trindade é eternamente presente, em completa harmonia e cooperação.
E aqui derruba aquela ideia de que são manifestações diferentes do mesmo Deus. As analogias, por vezes, nos levam a essa crença, que é nós tentamos simplificar a Trindade e dizer que Deus se manifesta de formas diferentes em vários pontos da Bíblia. E ele se manifesta como Pai, se manifesta como Filho, se manifesta como Espírito. Essa é uma crença errada, porque não é isso que nós vemos quando lemos a Bíblia. Deus não se manifesta, Deus ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito. Se colocamos ele como manifestação diferente, seria um Deus só, uma pessoa só, o que estaria em contradição com aquilo que nós vemos na Bíblia. Ok, a doutrina da Trindade nos traz o fundamento para o amor e relacionamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em perfeita harmonia. 1 João 4, do versículo 7 ao 8, vai nos trazer isso. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nós entendemos que Deus sendo o amor, era necessário que existisse essa trindade, essa harmonia perfeita, que o Pai ama o Filho, assim como o Filho ama o Pai e o Espírito, e eles trabalham ou funcionam nessa harmonia perfeita. Eu tenho aqui mais algumas coisas que eu tinha separado para falar, mas eu acho que nós não temos tempo. Então, ok. Só mais alguns minutos, eu acho que não vai ter problema assim na semana que vem. Nós começamos só para concluir esse pensamento e a gente deixa esse finalzinho só para a semana que vem, para a gente concluir esse pensamento, para que a gente não avance aqui no horário e não fique aqui, interfira aqui no nosso planeamento. Eu vou terminar com uma palavra de oração. Nós ficamos aqui por aqui e terminamos na semana que vem e fazemos a conclusão da lição. É só mais alguns slides, então vai demorar cerca de 10 a 15 minutos na próxima semana. Eu não vou roubar muito tempo da próxima lição, tá bem? Vamos orar então para concluir. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor se revela, o Senhor se manifesta através das Escrituras. Obrigado, Pai, pelo Teu Filho. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que aplica a Tua obra redentora em nós, Pai. Obrigado, Senhor, por aquilo que foi o sacrifício de Cristo, pelo perdão que Ele nos concede. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo, que dia após dia aplica essa obra em nós. Obrigado, Senhor, pelo discernimento que Ele nos dá, pelo ensinamento que Ele nos dá, pelo direcionamento que Ele nos dá, Pai, para estar mais próximos de Ti, para nos tornarmos mais santos e capazes de servir ao Teu reino, Pai. Nós queremos pedir que seja conosco durante todo o tempo que estivermos aqui e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.